Olá, Barezada! Começamos mais um Barez Dark, adentrando hoje no espaço que eu particularmente adoro e espero aqui retornar muitas e muitas vezes. Antes de contar que espaço é esse e quem mandou essa experiência, eu vou pedir a vocês que nos sigam no Instagram, na nossa página do Instagram, o Barez Dark, só pesquisar lá Barez Dark. E também não esquecer de escutar o nosso primeiro episódio, que já está disponível no YouTube e também no Spotify. É só pesquisar Barez Dark, vai aparecer lá e você pode escutar o nosso primeiro episódio. É muito importante também que você curta, comente, compartilhe, nos siga nas redes sociais e deixe esse feedback para que eu possa continuar aqui com vocês, contando essas histórias, contando essas experiências, tendo esse contato com vocês e apresentando aí esse lado dark de Manaus. E hoje, o cenário é o Teatro Amazonas. E o personagem central dessa experiência, dessa história, é o Roberto. Então chega de enrolação, vamos abrir uma lata de baré e começar essa bagaceira toda. Antes de mais nada, é preciso adiantar que o Roberto, ele mora lá na área central de Manaus. Então logo de cara a gente já sabe que a chance dessa pessoa ter visto visagens é enorme, é maceta mesmo. Ele escuta coisas em casa. Teve certa vez, ele contou que uma das experiências sobrenaturais dele ali, morando na área central, foi justamente ele achar que o pai dele estava em casa, e escutar o barulho da cama, como se alguém estivesse levantando dessa cama, porque é uma cama antiga, então toda vez que alguém levantava dessa cama, ela fazia um barulho, que dava para ser ouvido de outros compartimentos da casa. E aí ele escuta essa cama mexer, como se tivesse alguém levantando, e ele imagina, não, é meu pai, deve ser meu pai que tá aí em casa, ainda não saiu para o médico, porque ele ia fazer um exame no dia. E aí, beleza, o Roberto de boa, não vou atazanar meu pai, tá de manhã cedo e tudo, então eu vou no banheiro rapidinho e depois eu falo com ele. E aí passou alguns minutos, o Roberto foi lá, depois voltou e foi no quarto ver como é que estava o pai dele, dizer bom dia e tudo mais. E não tinha ninguém no quarto. Então ele já estranhou daí, porque fazia pouco tempo, poucos minutos que ele tinha escutado o barulho e pensado que era o pai dele. Então ele resolve ali já, meio atônito, ligar para a mãe dele para perguntar, cadê o papai? E aí ela falou, acabei de deixar teu pai aqui no consultório. Então não tinha ninguém no quarto. Então o Roberto ali já teve um receio de ficar ali sozinho na casa, já tendo ali uma experiência que agrada a todo mundo, Então, além dele escutar essas coisas na própria casa, ele já esteve numa casa abandonada, presenciou uma vela acender sozinha. Então tudo isso ele contou pra gente. E fora isso, ele também contou essa experiência do Teatro Amazonas. Então o Roberto, ele viveu a parada dark mesmo, do centro. Pelo menos a parte sobrenatural. Bom, o Roberto, ele só trabalhou no Teatro Amazonas, lugar em que ninguém vê ou escuta absolutamente nada normal. Após essa mentira na lata, e eu espero que você tenha sentido a ironia, eu vou contar uma das experiências que o Roberto passou por ali e contou para o podcast. Todo mundo sabe que no teatro possui, visitas diárias.
todo dia possui visitas guiadas no Teatro Amazonas. E os guias que acompanham os grupos, eles vão contando a história do espaço, né? Mostrando quem foram os personagens, quais são os compartimentos, os detalhes de cada ponto, né? As curiosidades, particularidades do teatro. Então tudo isso vai sendo explicado pelos guias, né? Ali com um determinado grupo, né? E nenhuma visita pode ser feita sem o guia. Então toda visita dentro do teatro possui guias para ir, né, monitorando e também fazendo essa trajetória dentro do teatro. E sempre que chegava ali no fim do dia, né, a última visita guiada, tinha um guia explicando e o outro já preparado para ir fechando os compartimentos que estavam abertos ali para justamente finalizar o expediente. No dia em questão, o Roberto ele foi escalado para ir fechando essas portas, né? Então o Roberto conhecia essa fama do Teatro Amazonas, mas ainda assim ele disse: eu conheço tudo aqui, então de boa, eu posso ir lá, tudo tranquilo, fechar, vou fazer meu trabalho tranquilamente, beleza. E aí, enquanto a excursão foi passando, o Roberto já lá em cima, já no terceiro andar, foi fechando, né, as cabines e tudo, né, porque a gente sabe que nas frisas, para quem já visitou o teatro, sabe que ali cada cabine tem a sua porta. E o Roberto foi fechando essas cabines que na hora da visitação elas ficam abertas, né, para a pessoa olhar, para a pessoa tirar foto, para ter uma experiência ali, né, como se estivesse ali num espetáculo. E aí o Roberto foi fechando essas cabines que estavam abertas ali no terceiro andar, eis que de repente ele se depara com a porta da cabine número 13, meio que entreaberta ali, e lá de fora dava para ver uma mão, como se alguém estivesse se apoiando para olhar lá embaixo, como se estivesse assistindo ali um espetáculo, né? Ou como se fosse um turista qualquer ali, normal, né, tentando ver os detalhes lá de baixo, né, dali mesmo da cabine. E foi justamente isso, né, que causou a impressão para o Roberto. Deve ser algum turista enxerido, né, que não acompanhou o resto da galera e ainda está ali, né? E para não assustar o suposto turista, ele que é muito bem preparado, falou inicialmente nada, né? Ele só viu ali e foi no rumo dessa porta. Nessa que ele chega na porta e abre, ele começa a falar: Senhor, nós já estamos fechando, o senhor pode me seguir? E aí ele dá uma pausa e aí ele fala: Não, pode ficar aí mesmo. E aí o Roberto saiu zimpado, pegou o beco mais do que depressa dali. Quando ele abriu a porta, não tinha ninguém lá. A mão que ele via, né, que ele afirma ter traços masculinos, simplesmente sumiu. A única ação dele foi simplesmente correr de lá, né, torcendo para que o caboclo não seguisse as suas instruções, que era justamente de segui-lo, né? Então ele falou: não, fica aí, e fechou a cabine e saiu mais do que depressa dali, né, torcendo para que a alma, a figura, sei lá, o que ele viu ali, não o seguisse. O Roberto disse que em certas ocasiões, né, ao adentrar no velho camarim, né, para quem nunca foi na visitação do Teatro Amazonas, eles na restauração mantiveram na forma original, né, um camarim, né, que era utilizado ali para o preparo dos espetáculos lá na época áurea da borracha, né? Então ali é que os artistas se preparavam. Então ele é mantido, né, em toda a sua forma original e hoje serve somente para exposição, né? E o Roberto, ao adentrar ali no camarim, ele disse que sempre sentia que alguém estava do lado dele, que alguém estava olhando para ele, ou que alguém simplesmente
estava ali, no canto, observando os seus atos, como se esperassem a sua saída, sua intromissão ao preparo de espetáculos que sabemos que nunca vão acontecer. E essa foi a experiência aí do Roberto, gente. Eu espero muito ter a oportunidade de falar com o seu Raimundo Nonato, né, um dia, quem sabe, que ficou muito conhecido, né, por ser o funcionário mais antigo do teatro, em atividade, e também é óbvio seu contato muito próximo com certas aparições e vozes. Ele é conhecido por ser o parceiro dos fantasmas, então ele conversa, ele vê, né, ele escuta vozes. Então o seu trabalho de vigia noturno é bem movimentado, né, ali nas imediações do Teatro Amazonas. E você? Já teve alguma experiência no Teatro Amazonas? Ou em outro teatro de Manaus? Manda pra gente. Comenta na postagem desse podcast no Instagram, do vídeo do YouTube. Vamos relembrar esse momento pra lá de marcante. Que todas as suas leseiras marés se realizem.